Caros ouvintes, um novo dia e uma nova história para discutir. Hoje vou lhes contar uma história que me interessa. Ouça e escreva o que você pensa sobre essa situação. Estou interessado em suas opiniões. O sol ainda nem havia surgido no horizonte quando meu despertador soou seu chamado habitual para acordar. Sou Jack, por sinal. Os amigos me chamam de Jack. Alguns dizem que tenho o espírito de um rebelde. Deixei o trabalho corporativo há 8 anos para trilhar meu próprio caminho como empreendedor. Naquela manhã, com os primeiros raios da alvorada entrando, eu fiquei deitado por um momento, deixando a realidade da minha vida se assentar. Levantei-me, sentindo o rangido familiar nos joelhos, uma lembrança dos meus dias de futebol no colégio. Olhei para o lado da cama de Linda. Vazio, como esperado. Ela sempre foi madrugadora, levanta com o sol, sai para correr de manhã. Mesmo após 2 décadas juntos, sua energia ainda me surpreende. Caminhei até a janela, afastando as cortinas bem a tempo de ver a silhueta dela correndo pela rua, com passos confiantes e firmes como no dia em que nos conhecemos. Sempre vencendo o sol, hein, Linda, murmurei para mim mesmo com um sorriso. Nossa casa zumbia com a quietude da manhã. Comecei minha rotina diária, primeiro o café, e preto, com 2 açúcares. Enquanto o aroma enchia a cozinha, minha mente vagava para nossos filhos. Sara, nossa filha, seguia os passos da mãe em mais de um sentido. Recém-formada na FSU, agora era professora do 1º ano em Nápoles. Ela também havia adotado o hábito de correr de Linda e, para meu deleite, minha paixão por cerveja artesanal. E tinha Michael, nosso garoto, no último ano da faculdade, sonhando em se juntar ao meu pequeno império. Mas fui firme sobre ele ganhar experiência fora primeiro. Tem que ganhar suas listras, filho, eu sempre dizia. O café estava pronto, e eu me servi de uma caneca, o calor sendo um contraste bem-vindo ao frio da manhã. Dei um gole e deixei a cafeína fazer seu efeito. Hoje era dia de braçagem, e eu precisava estar afiado. Linda detestava o cheiro da cerveja sendo feita, então eu programava meus lotes para quando ela estivesse fora. Ela estava em Dallas agora, supostamente a trabalho, e eu planejava fazer uma brown ale inglesa na ausência dela. Enquanto reunia meus materiais de braçagem, meu telefone vibrou, uma mensagem de Bob, um velho amigo do clube de cerveja. Ei, Jack, o voo chegou cedo. Preciso que me busque às 10. Claro, Bob. Te vejo no aeroporto, respondi, fazendo uma nota mental. Bob era um daqueles amigos para os quais você não podia dizer não, sempre lá quando você precisava dele. A manhã passou num borrão de malte e lúpulo. Me perdi no processo metódico da braçagem, um ritual que nunca falhava em acalmar minha mente. Mas conforme o relógio se aproximava das 10, eu limpei tudo, troquei meu avental por um casaco e saí para o aeroporto. A viagem foi tranquila, e me encontrei no terminal de chegadas com tempo de sobra. Encostado no meu carro, observei as pessoas entrando e saindo. Famílias se reunindo, amigos se abraçando, e era o tipo de lugar onde cada emoção estava exposta. Então algo chamou minha atenção. Um grupo de pessoas, colegas de Linda na empresa, emergiu das portas deslizantes. Endireitei-me, vasculhando a multidão por Linda. Mas ela não estava lá. Isso foi estranho. Ela deveria estar em Dallas com eles. Um nó se formou no meu estômago. Peguei meu telefone e disquei para o número do escritório dela, algo que eu não fazia há muito tempo. Foi direto para a caixa postal, o tom alegre dela informando aos chamadores que estava fora da cidade. A confusão se transformou em suspeita. Onde estava Linda? Peguei meu telefone novamente e mandei uma mensagem rápida para Bob, avisando que eu estaria um pouco atrasado. Enquanto esperava, liguei para Steve, um detetive e também membro do clube de cerveja. Ei, Steve, é o Jack. Tem 1 minuto. Para você, sempre. O que houve? A voz de Steve era calma, um forte contraste com a agitação em minha cabeça. É a Linda. Ela deveria estar em Dallas, mas a equipe dela acabou de chegar aqui sem ela. Algo não está batendo. Steve fez uma pausa, depois disse, parece suspeito, Jack. Quer que eu investigue? Hesitei, uma parte de mim não querendo saber. Mas a outra parte, a que precisava da verdade, venceu. Sim,
Steve. Preciso saber o que está acontecendo. Ele me garantiu que começaria a investigar e voltaria a falar comigo. Desligamos, e eu soltei um longo suspiro que não percebi estar segurando. O simples ato de entrar em contato com Steve transformou minha inquietação vaga em uma preocupação tangível. O que Linda estava escondendo? O voo de Bob pousou, tirando-me dos meus pensamentos. Cumprimentei-o com um aperto de mão e um sorriso meio forçado. Desculpe a espera, cara. Sem problemas, Jack. Tudo bem? Bob perguntou, a testa franzida de preocupação. Só algumas coisas na minha cabeça. Vamos tomar uma cerveja mais tarde, eu te conto. Enquanto voltávamos, minha mente corria com possibilidades. A ausência de Linda, seu silêncio, a mudança súbita em sua rotina, e tudo apontava para um segredo que ela não estava compartilhando. E eu estava determinado a descobrir, não importava o que fosse necessário. A estrada se estendia à frente, espelhando a jornada que eu estava prestes a embarcar, de uma jornada para o desconhecido, uma jornada que poderia mudar tudo o que eu pensava saber sobre minha vida e a mulher com quem a compartilhava. O próximo dia amanheceu com uma energia inquieta, muito como a tempestade de pensamentos girando em minha cabeça. Passei uma noite sem dormir, assombrado pelas visões da ausência inexplicada de Linda. Eu era um homem à beira do abismo, parado na encruzilhada da dúvida e da vida que conheci por anos. Engoli meu café matinal, cujo amargor espelhava meu humor. O relógio na parede da cozinha tic-taqueava alto, marcando os segundos que passavam em uma casa que se sentia vazia demais, silenciosa demais. Eu precisava de respostas, e rápido. Meu telefone vibrou, rompendo a calmaria da manhã. Era Steve, seu nome piscando na tela como um farol de esperança no meu mar de incertezas. Jack, tem um minuto. A voz de Steve era séria, um tom que me preparava para notícias que eu não tinha certeza se queria ouvir. Pode falar, Steve. Estou ouvindo, respondi, me preparando. Fiz algumas investigações. Linda não estava em nenhum voo para Dallas esta semana. E também não há reserva de hotel no nome dela, disse Steve, as palavras me atingindo como um trem ou sem voos. Sem hotel? Isso não faz sentido, gaguejei, minha mente acelerada. Tem mais, continuou Steve, conversei com algumas pessoas na empresa dela. Achavam que ela estava de licença pessoal. Parece que ninguém sabe realmente onde ela está. Andei de um lado para o outro na cozinha, cada passo pesado com o peso da traição. Steve, preciso descobrir o que está acontecendo. Pode me colocar em contato com um bom detetive particular? Sei exatamente quem. Frank Jones. Ele é discreto e minucioso. Vou te enviar as informações de contato dele, Steve me assegurou. Desliguei, sentindo uma mistura de gratidão e temor. Frank Jones. Um novo aliado nesta batalha inesperada pela verdade. Peguei o telefone novamente e disquei o número que Steve havia enviado. Tocou 2 vezes antes de uma voz rouca atender. Frank Jones falando. Frank, sou Jack. Amigo do Steve. Preciso da sua ajuda para rastrear minha esposa. Ela está desaparecida e suspeito que esteja escondendo algo. A voz de Frank era calma e experiente. Vamos nos encontrar, Jack. Preciso de todos os detalhes que você puder me dar. Concordamos em nos encontrar em um restaurante local, um lugar onde o café é forte e as cabines oferecem privacidade. Cheguei cedo, minha mente um turbilhão de cenários e possibilidades. Frank entrou alguns minutos depois, um homem cuja aparência gritava detetive particular, terno bem cortado, rosto marcado pelo tempo e olhos que não perdiam nada. Nos cumprimentamos com um aperto de mão e coloquei tudo na mesa para ele e a esposa desaparecida, as mentiras, minhas suspeitas. Frank ouviu atentamente, acenando ocasionalmente, sua expressão indecifrável. Jack, isso pode ir para muitos lados. Tem certeza de que quer descobrir o que está lá fora? A pergunta de Frank pairou no ar, pesada com implicações. Preciso saber, Frank. Não importa o que seja, respondi, minha voz firme com determinação. Frank delineou seu plano. Ele começaria com as atividades recentes de Linda, suas transações financeiras, registros de telefone e depois expandiria a busca com base no que encontrasse. É como descascar uma cebola, Jack.
Precisamos estar preparados para o que descobrirmos camada por camada. Assenti, entendendo os riscos. Não era apenas uma busca por Linda, era uma busca pela verdade sobre a vida que construímos juntos. Depois da reunião, voltei para casa, minha mente um turbilhão de emoções. Precisava me manter ocupado, me distrair da tempestade que rugia dentro de mim. Decidi fazer minha própria investigação. Comecei com o escritório de Linda em casa, um cômodo que eu raramente entrava. Era organizado, arrumado, mas enquanto eu vasculhava seus papéis, seus arquivos, não encontrei nada fora do comum. Era como procurar uma agulha no palheiro, sem saber se havia uma agulha para encontrar. Em seguida, passei para o espaço pessoal dela. Sua cômoda, seu armário. Senti-me como um intruso em minha própria casa, vasculhando os pertences de minha esposa com um crescente senso de desespero. Roupas, sapatos, joias, tudo como deveria estar, mas nada que lançasse luz sobre seu desaparecimento. Sentei-me na beira de nossa cama, cercado pelos fragmentos de nossa vida compartilhada, sentindo-me mais sozinho do que nunca. O quarto ecoava com memórias, com sussurros de um tempo mais feliz. E lá estava eu, perdido em um labirinto de dúvidas e medos, esperando Frank ligar, para me jogar um salva-vidas neste mar de incertezas. Ao cair da noite, percebi a gravidade do que estava fazendo. Eu estava desfiando o tecido de nossa vida, fio por fio, inseguro do que encontraria, ou se sequer reconheceria a imagem que ela um dia formou. Linda, onde você está? O que você fez? As perguntas me assombravam, cada uma um lembrete da descoberta perturbadora que me colocou neste caminho. O sol da manhã lançava longas sombras pela minha sala enquanto eu sentava, esperando. Meu telefone, um sentinela silencioso sobre a mesa, era meu único elo com Frank Jones, o detetive particular que eu havia contratado para seguir Linda. Cada tique do relógio era um eco alto na sala silenciosa, um lembrete da tensão que se enrolava dentro de mim. Tentei me distrair com o jornal, mas as palavras se misturavam, sem sentido. Minha mente era um turbilhão, pensamentos sobre Linda, nossa vida juntos e quais segredos ela poderia estar escondendo giravam incontrolavelmente. Eu não conseguia ficar parado. Levantando-me, andei pela sala, cada passo um pulso de energia inquieta. Então, o telefone tocou. Era Frank. Jack, precisamos conversar. Tenho algo, disse ele, sua voz uma mistura de cautela e urgência. Estou indo, respondi, pegando as chaves e saindo pela porta. A viagem até o escritório de Frank foi um borrão. Minhas mãos apertavam o volante, nós brancos, enquanto cenários passavam pela minha mente. O que Frank havia descoberto? Estava eu pronto para a verdade? Cheguei ao escritório de Frank, um prédio discreto no coração da cidade. A recepcionista me indicou a entrada, e encontrei-me no escritório de Frank, um cômodo cheio de parafernália de sua profissão, mapas, arquivos e uma série de monitores. Jack, sente-se, Frank gesticulou, seu rosto sério. Sentei-me, meu coração batendo forte no peito. Sua esposa tem estado ocupada, mas não em Dallas. Rastreamos a atividade do cartão de crédito dela. Ela está na cidade, hospedada em um hotel local sob um nome diferente. E tem mais, disse Frank, me entregando uma pasta. Abri-a, e meu mundo virou. Fotos de Linda, mas não a Linda que eu conhecia. Essas imagens a mostravam com outro homem, íntimos, próximos. Minhas mãos tremiam enquanto eu folheava. Quem é ele? Minha voz era um sussurro, afogado pelo rugido nos meus ouvidos. Ainda estamos trabalhando nisso. Mas está claro, Jack. Ela está tendo um caso. A palavra caso pairava no ar, pesada e sufocante. Senti como se estivesse me afogando, ofegando por ar em um mar de traição. O que você quer fazer, Jack? A pergunta de Frank me trouxe de volta à superfície. Eu estava dividido entre a raiva e a dor. Preciso saber de tudo, Frank. Quem ele é? Quanto tempo isso está acontecendo? Tudo. Frank assentiu, compreensão em seus olhos. Continuaremos cavando. Mas esteja preparado, Jack. Isso pode ficar mais feio antes de ficar claro. Saí do escritório de Frank me sentindo como uma casca de homem. A viagem de volta para casa foi automática,
minha mente entorpecida pelo choque. Cheguei em uma casa que não se sentia mais como lar. Era uma fachada, uma mentira envolta nos trajes da felicidade doméstica. Eu precisava pensar, processar. Encontrei-me no nosso quintal, o jardim que Linda tanto amava agora um lembrete de tudo que era falso. Sentei no banco, o nosso banco, e deixei a realidade me inundar. A mulher que eu amava, a mãe dos meus filhos, vivendo uma vida dupla bem debaixo do meu nariz. Como não percebi? Os sinais devem ter estado lá, mas eu estava cego demais pela confiança, pelo amor, para vê-los. A noite caiu, e com ela veio uma clareza fria. Eu não podia simplesmente me sentar e deixar isso acontecer. Eu tinha que confrontá-la, enfrentar isso de frente. Mas primeiro, precisava da imagem completa, de todas as peças deste quebra-cabeça que era a minha vida despedaçada. Entrei e fui novamente ao escritório de Linda. Desta vez, procurei mais minuciosamente. Gavetas, arquivos, até o computador dela. Qualquer coisa que pudesse me dar mais respostas. Horas passaram, e não encontrei mais nada. Apenas os detalhes mundanos de sua vida, uma vida que agora era um mistério para mim. Exausto, afundei em nossa cama, sozinho. A cama que compartilhamos por mais de 2 décadas agora se sentia fria, vazia. O sono me escapava enquanto as imagens das fotos me assombravam, cada uma um golpe de traição. Deitei lá, olhando para o teto, a noite se estendendo interminavelmente diante de mim. Isso era apenas o começo, o primeiro passo em uma jornada sombria. E eu sabia, lá no fundo, que o caminho à frente seria repleto de dor e revelações que talvez me quebrassem. Mas eu tinha que saber. Eu tinha que descobrir a verdade sobre a mulher que eu pensava conhecer, a vida que eu pensava que tínhamos. Não importava o que custasse, não importava o quão fundo eu tivesse que cavar. A luz da manhã se infiltrava, um contraste marcante com a escuridão que havia se instalado em meu coração. A cada dia que passava, a teia de mentiras e segredos parecia ficar mais espessa, mais emaranhada. Eu estava sentado à mesa da cozinha, uma xícara de café intocada esfriando à minha frente, minha mente uma tempestade de emoções. O telefone tocou, cortando o silêncio da casa. Era Frank. Jack, precisamos nos encontrar. Houve um desenvolvimento. Peguei meu casaco e saí, a urgência na voz de Frank me impulsionando. A viagem até o escritório dele foi um borrão, meus pensamentos correndo mais rápido que o carro. O que ele havia descoberto agora? Estava eu pronto para enfrentar quaisquer novas revelações que estivessem por vir? O escritório de Frank estava mal iluminado, o sol da manhã mal passava pelas persianas. Ele estava sentado atrás de sua mesa, um monte de papéis e fotos espalhados à sua frente. Jack, sente-se, disse ele, com uma voz sombria. Sentei-me, preparando-me para o que estava por vir. Investigamos mais sobre as atividades de sua esposa. Não é apenas um caso, Jack. É, e mais complicado. Meu coração afundou. O que você quer dizer com mais complicado? Frank deslizou uma foto sobre a mesa. Era linda, mas não sozinha. Ela estava com um grupo de pessoas, o mesmo homem das fotos anteriores e vários outros, homens e mulheres. Eles estavam rindo, brindando, uma cena de camaradagem. Isso não é apenas uma aventura, Jack. Sua esposa faz parte de algo e um grupo. Eles se encontram regularmente, sempre em segredo, sempre cuidadosos para não deixar rastros. Um grupo? A revelação me atingiu como um golpe físico. Linda, parte de algum grupo secreto? Não fazia sentido. Quem são eles? Eu consegui perguntar, minha voz tensa. Ainda estamos trabalhando nisso. Mas pelo que reunimos, todos são profissionais, como Linda. Eles fazem isso há algum tempo. A sala parecia girar ao meu redor. Isso era mais do que um caso, era uma vida dupla, uma traição em um nível que eu nem conseguia imaginar. Jack, tem mais uma coisa, Frank continuou, hesitante em sua voz. Encontramos evidências de que eles podem estar envolvidos em atividades ilícitas. Mais do que apenas casos amorosos. Atividades ilícitas. As palavras ecoaram em minha mente, um tom sinistro para a já sombria melodia de decepção. Que tipo de atividades? Eu perguntei, temendo a resposta.
Ainda não temos certeza. Mas é possível que eles estejam envolvidos em algo ilegal. Estamos cavando mais fundo, mas você precisa estar preparado para o que podemos encontrar. Recostei-me na cadeira, sobrecarregado. Minha esposa, a mulher que eu amei e confiei por mais de 2 décadas, era uma estranha para mim. Sua vida, uma teia emaranhada de segredos e mentiras. Levantei-me, com as pernas trêmulas. Frank, continue investigando. Preciso saber de tudo. Não importa o quão ruim seja. Frank assentiu, seus olhos encontrando os meus. Vamos chegar ao fundo disso, Jack. Você tem a minha palavra. Saí do escritório dele me sentindo como se estivesse caminhando por uma névoa. O mundo ao meu redor parecia distante, irreal. Enquanto dirigia para casa, o peso das revelações me esmagava, um fardo esmagador. Eu precisava confrontar Linda, perguntar a ela mesma. Mas uma parte de mim temia quais seriam as respostas dela. Quão profunda era essa teia? E como eu poderia esperar desembaraçá-la? Cheguei em casa, num silêncio que era um lembrete agudo do vazio que havia crescido entre Linda e eu. Vaguei pelos cômodos, cada um cheio de memórias, agora contaminadas pela sombra de sua decepção. Acabei em nosso quarto, parado diante do espelho. O homem que me encarava era um estranho, de olhos vazios e perdido. Mal me reconheci. Como tinha chegado a isso? Sentei-me na beira da cama, minha mente um turbilhão de confusão e dor. A traição de Linda era mais do que um caso, era um labirinto de mentiras, uma teia emaranhada que envolvia tudo em que eu acreditava. O sol se pôs, lançando longas sombras pelo quarto. Sentei lá, sozinho, esperando que Linda chegasse em casa. Esperando confrontá-la, exigir a verdade. Mas, no fundo, eu temia o que essa verdade poderia ser. Quanto mais eu poderia suportar? Quanto mais havia para descobrir nesta teia emaranhada que era uma vez a minha vida? O ar da noite estava carregado de antecipação enquanto eu caminhava pela sala de estar, cada passo ecoando o tumulto em meu coração. Esta era a noite. A noite em que eu confrontaria Linda sobre a teia emaranhada de mentiras e enganos que havia aprisionado nossa vida. O relógio na lareira tic-taqueava alto, marcando o tempo num ritmo implacável. A cada minuto que passava, minha determinação se fortalecia. Eu não podia mais viver nessa sombra de dúvida e traição. Eu tinha que saber a verdade, por mais dolorosa que fosse. Ouvi a porta da frente abrir e fechar, o som familiar da chegada de Linda. Meu coração acelerou, a adrenalina correndo pelas minhas veias. Era isso. Jack, cheguei. A voz de Linda, alegre e desavisada, flutuava pelo corredor. Respirei fundo e saí para encontrá-la. Lá estava ela, minha esposa há mais de 20 anos, mas agora uma estranha para mim. Ela sorriu, seus olhos brilhantes, inconsciente da tempestade que estava prestes a desabar. Oi, Linda, disse eu, com a voz firme apesar do caos dentro de mim. Ela se aproximou e inclinou-se para um beijo, mas eu recuei, a distância entre nós mais do que física. Está tudo bem, Jack? Ela perguntou, com preocupação em sua voz. Respirei fundo novamente. Precisamos conversar, Linda. O sorriso dela desapareceu, substituído por uma expressão de confusão. Conversar sobre o quê? Eu tirei as fotos que Frank me dera, a evidência de sua traição. Entreguei-as a ela, minhas mãos agora firmes. O que é isso, Jack? Ela perguntou, a voz trêmula ao olhar para as fotos. É você, Linda. Você e eles. Eu sei do caso. Sei do grupo com o qual você está envolvida. A cor drenou do rosto dela enquanto olhava das fotos para mim, os olhos arregalados de choque. Jack, eu posso explicar. Ela gaguejou, as fotos escorregando de seus dedos e se espalhando pelo chão. Explicar? Como você pode explicar isso, Linda? Como pode explicar mentir para mim, trair nossa família? Ela estendeu a mão para mim, mas eu recuei, o abismo entre nós se alargando. Jack, por favor, deixe-me explicar. Não é o que parece. Não é o que parece? Eu vi as provas, Linda. Frank esteve investigando. Nós sabemos de tudo. Lágrimas encheram seus olhos, sua compostura desmoronando. Jack, me desculpe. Eu nunca quis te machucar.
Desculpa. É só isso que você pode dizer? Depois de todos esses anos, todas as nossas promessas, você joga tudo fora por o porquê? Uma emoção? Uma aventura? Ela soluçou, o corpo tremendo. Começou apenas como um jogo, uma maneira de escapar. Mas saiu do controle. Eu queria te contar, mas não consegui. Eu estava presa. Presa? Você estava mentindo para mim, para nossos filhos. Você estava vivendo uma vida dupla, Linda. Como você pôde fazer isso conosco? Eu não sei, Jack. Eu estava perdida, confusa. Eu pensei que poderia manter isso separado da nossa vida, da nossa família. Balancei a cabeça, a dor e a raiva me dominando. Você pensou errado. Você destruiu nossa família, Linda. Você nos destruiu. Ela tentou me alcançar novamente, desespero em seus olhos. Jack, por favor. Eu te amo. Podemos consertar isso. Podemos fazer terapia, começar de novo. Recomeçar? Como poderíamos recomeçar quando tudo o que tínhamos foi construído sobre mentiras? Não, Linda. É tarde demais para isso. Eu não posso confiar em você. Eu não posso ficar com você, não depois disso. Ela desabou de joelhos, seus soluços preenchendo a sala. Por favor, Jack. Não me deixe. Eu preciso de você. Olhei para ela, a mulher que eu em a noite foi longa e inquieta. Encontrei-me em uma lanchonete no centro da cidade, daquelas onde o café é forte e os notívagos são muitos. O letreiro de neon piscava do lado de fora, lançando um brilho tênue sobre minha xícara de café intocada. Minha mente era um turbilhão de caos, reeling da confrontação com Linda. A verdade que eu buscava agora era um fardo pesado, um que eu não tinha certeza de como suportar. Olhei para o meu relógio. Eram quase 3 da manhã. A lanchonete estava quieta, exceto por alguns clientes dispersos e o suave zumbido de um rádio. Eu precisava pensar, planejar meu próximo passo. Mas primeiro, eu precisava saber de tudo e a extensão total da traição de Linda. Meu telefone vibrou, quebrando o silêncio. Era Frank. Jack, precisamos nos encontrar. Agora. Saí para o ar fresco da noite, dirigindo para o escritório de Frank, as luzes da cidade um borrão enquanto eu passava por elas. Frank estava me esperando, seu escritório banhado no suave brilho de uma lâmpada de mesa. Jack, sente-se. Você não vai gostar do que eu descobri. Eu me preparei, o peso das revelações iminentes como uma presença física na sala. É maior do que pensávamos, Jack. O grupo da Linda, eles estão envolvidos em mais do que apenas casos amorosos. A lavagem de dinheiro, possivelmente até ligações com o crime organizado. É uma rede inteira. Senti o sangue escorrer do meu rosto. Crime organizado? Linda está envolvida nisso? Frank assentiu solenemente. Parece que sim. E há mais. Estivemos rastreando os outros membros do grupo. São todos influentes e líderes empresariais, políticos. Linda tem jogado em uma liga perigosa. A sala girou ao meu redor. Minha esposa, a mulher com quem compartilhei minha vida, não era apenas infiel ou ela era criminosa. O que vamos fazer, Frank? Perguntei, minha voz mal mais do que um sussurro. Frank se inclinou para a frente, seus olhos encontrando os meus. Temos que levar isso às autoridades, Jack. É a única maneira. Mas você precisa estar preparado para as consequências. Vai ser complicado. Assenti, um senso de resolução se estabelecendo sobre mim. Faça, Frank. É hora de derrubar tudo isso. Os dias seguintes foram um borrão de atividade. Frank e eu nos encontramos com agentes federais, entregando todas as evidências que tínhamos reunido. Eles foram reservados, mas prometeram uma investigação completa. Assisti enquanto a vida que eu conhecia se desenrolava diante dos meus olhos. A verdade estava lá fora, e era mais feia do que eu poderia imaginar. Linda foi presa, seu rosto estampado nas notícias como parte de uma grande operação de desmantelamento de uma rede criminosa. O escândalo abalou a cidade, os tentáculos da operação alcançando longe e largo. Quanto a mim, fui deixado para juntar os pedaços. A mídia me assediava, procurando uma história, mas eu não tinha nada a dizer. Meus filhos, Sarah e Michael,
Estavam devastados, lutando para aceitar a realidade da vida dupla de sua mãe. Encontrei consolo na solidão, fazendo longas viagens sem destino em mente. A estrada aberta era um bálsamo para minha alma ferida, o único lugar onde eu podia encontrar alguma semelhança de paz. Uma noite, enquanto o sol se punha abaixo do horizonte, pintando o céu em tons de laranja e roxo, encontrei-me na praia. O som das ondas batendo contra a costa era um ritmo calmante, um lembrete de que a vida continua, apesar do caos e da dor. Caminhei pela orla, a areia fresca sob meus pés. A enormidade de tudo o que havia acontecido atingiu-me de uma só vez. Minha vida com Linda, uma mentira. Nossa família, despedaçada. E, no entanto, no meio dos escombros, senti um lampejo de esperança. A verdade estava lá fora, a teia de mentiras desvendada. Foi uma libertação dolorosa, mas necessária. Eu sabia que o caminho à frente seria difícil, cheio de desafios e cura. Mas pela primeira vez em muito tempo, senti-me pronto para enfrentá-lo, para reconstruir e seguir em frente. As estrelas cintilavam acima, um vasto canvas de possibilidades. Respirei fundo, o ar salgado enchendo meus pulmões. Eu estava livre, desimpedido de segredos e mentiras. E nessa liberdade, encontrei a força para começar de novo. O caminho à frente seria meu e só meu, um caminho de redescoberta e resiliência. Enquanto olhava para o oceano, as ondas sussurrando sua canção atemporal, eu sabia que isso não era o fim. Era um novo começo, uma chance de me encontrar novamente após a tempestade. A verdade havia desvendado a vida que eu conhecia, mas em seu lugar, eu teceria uma nova tapeçaria, uma de honestidade, integridade e esperança.